E se tudo o que você aprendeu sobre separação, individualidade e autonomia absoluta estivesse baseado em uma ilusão funcional, útil apenas para manter a previsibilidade do sistema, mas completamente incompatível com a estrutura real do universo? Em laboratórios silenciosos, longe de discursos motivacionais ou promessas místicas, a física quântica revelou algo profundamente desconfortável. A realidade não se organiza em unidades isoladas, mas em correlações inseparáveis. O experimento Gigahertz surge exatamente nesse ponto crítico, onde a ciência deixa de sustentar a ideia de que cada elemento do universo carrega um estado próprio independente. 3 partículas, preparadas em um estado específico, passam a existir como uma única entidade distribuída, mesmo quando separadas por grandes distâncias. Não se trata de comunicação oculta, truque matemático ou falha experimental, mas de um fenômeno repetidamente observado, registrado e validado. O que está em jogo aqui não é apenas um detalhe técnico da mecânica quântica, mas a base invisível sobre a qual construímos nossa noção de realidade. Durante décadas, acreditou-se que o entrelaçamento quântico era um fenômeno estranho, porém limitado a pares de partículas, algo exótico, mas contornável dentro de uma interpretação clássica adaptada. O Gigahertz rompe definitivamente com essa zona de conforto. Ele demonstra que, ao envolver 3 partículas, a tentativa de explicar o comportamento do sistema por qualquer modelo de realidade local entra em colapso lógico imediato. As previsões quânticas não apenas diferem das clássicas, elas se tornam incompatíveis com qualquer noção de propriedades pré-existentes. Antes da medição, nenhuma das partículas possui um estado definido por si mesma. O sistema inteiro carrega a informação, e apenas o todo faz sentido. Esse ponto é fundamental, porque elimina a última defesa de um universo fragmentado. Não existe um lá fora independente esperando ser observado. A observação participa da definição do real. O mais perturbador é que o Gigahertz não depende de probabilidades vagas ou médias estatísticas difíceis de verificar. Ele produz contradições diretas, inequívocas, entre o que a física clássica permitiria e o que a mecânica quântica exige. Em termos simples, se você assume que cada partícula tem propriedades definidas antes da medição, os resultados observados se tornam matematicamente impossíveis. Essa não é uma interpretação alternativa, é uma impossibilidade lógica demonstrada por equações e confirmada por experimentos. A natureza, nesse nível, rejeita a ideia de autonomia isolada. Tudo existe em relação. Tudo responde ao conjunto. E isso não acontece em um plano abstrato distante, mas na base concreta da matéria que compõe tudo que vemos, tocamos e experimentamos. É aqui que o desconforto começa a se espalhar para além da física. Porque, se o tecido fundamental do universo opera por interdependência absoluta, então a noção de indivíduos totalmente separados é, no mínimo, uma simplificação extrema. Sistemas baseados em controle, previsibilidade e fragmentação dependem da crença de que cada elemento pode ser tratado isoladamente, sem alterar o todo. O Gigahertz demonstra exatamente o oposto. Qualquer intervenção em uma parte redefine o sistema inteiro. Não por influência direta, não por transmissão de energia, mas por correlação estrutural. Isso não invalida a ciência clássica no cotidiano, mas expõe seus limites. Ela funciona porque ignora deliberadamente o nível onde tudo está conectado de forma inseparável. Talvez seja por isso que esse tipo de conhecimento raramente atravessa o discurso comum. Ele não oferece consolo fácil, não se encaixa em slogans e não reforça a ideia de controle individual absoluto. O estado Gigahertz não promete transcendência, mas revela algo muito mais profundo. A realidade não é construída de coisas, mas de relações. 3 partículas entrelaçadas não são 3 entidades cooperando, são uma única expressão distribuída no espaço. Quando esse princípio é compreendido, a pergunta inevitável não é mais se o universo é estranho, mas por que insistimos tanto em ignorar o que a própria ciência já demonstrou. Para compreender o impacto real do Gigahertz, é preciso abandonar qualquer leitura superficial da mecânica quântica e encarar o ponto onde a ciência foi forçada a escolher entre conforto conceitual e verdade empírica. Durante muito tempo, acreditou-se que os fenômenos quânticos estranhos poderiam ser explicados por variáveis ocultas, algum tipo de informação pré-existente carregada pelas partículas desde sua origem. Essa ideia preservava uma noção tranquilizadora: o universo ainda seria determinístico, apenas desconhecemos seus detalhes. O estado Gigahertz foi formulado exatamente para testar essa esperança. Ao analisar 3 partículas entrelaçadas simultaneamente,
Os físicos demonstraram que nenhuma teoria baseada em propriedades locais pré-definidas consegue reproduzir os resultados observados. Não se trata de uma limitação tecnológica ou estatística, mas de uma falha estrutural. Se o mundo funcionasse como um conjunto de partes independentes, os resultados simplesmente não poderiam existir. Ainda assim, eles existem, repetidamente, de forma consistente e verificável. O que torna o gigahertz tão decisivo é que ele remove qualquer zona cinzenta interpretativa. Enquanto as desigualdades de Bell trabalham com probabilidades e médias, o gigahertz trabalha com certezas lógicas. As previsões quânticas entram em conflito direto com qualquer modelo de realidade local de maneira absoluta. Isso significa que, ao medir uma propriedade em uma das partículas, as outras duas não estão apenas correlacionadas estatisticamente, mas fazem parte da mesma descrição física. O sistema inteiro responde como uma única entidade, mesmo quando seus componentes estão espacialmente separados. Não existe atraso temporal, não existe sinal viajando entre elas, não existe mecanismo clássico oculto. Existe apenas correlação não local, algo que desafia a intuição, mas não os dados. Esse ponto é fundamental, porque revela uma inversão silenciosa na forma como a ciência passou a entender a realidade. Antes, acreditava-se que o todo era a soma das partes. No nível quântico, o todo vem primeiro, e as partes só existem como abstrações úteis. As partículas não carregam identidade própria até serem medidas, e mesmo essa identidade emerge de um contexto relacional. Isso não é opinião filosófica, é uma consequência direta do formalismo matemático da mecânica quântica. Ao tentar forçar uma leitura clássica, o resultado não é ambiguidade, é contradição. O universo simplesmente não coopera com modelos baseados em separação absoluta. O desconforto causado por essa conclusão vai além da física, porque ela atinge a base conceitual de como organizamos sistemas complexos. Economias, estruturas sociais, modelos educacionais e até noções de responsabilidade individual foram construídos sobre a ideia de unidades independentes interagindo externamente. O gigahertz demonstra que, no nível fundamental, não existem unidades isoladas, apenas sistemas interdependentes. Uma alteração em qualquer ponto não se propaga como causa e efeito clássico, mas redefine o estado global. Isso não significa que tudo esteja magicamente conectado de forma mística, mas que a separação é uma aproximação, não uma verdade absoluta. Talvez o aspecto mais provocador seja perceber que esse conhecimento não foi suprimido, escondido ou censurado. Ele está publicado, ensinado e acessível, mas raramente é integrado à visão de mundo dominante. Não porque falte evidência, mas porque suas implicações são profundas demais para estruturas baseadas em fragmentação. O gigahertz não oferece respostas existenciais prontas, mas impõe uma pergunta incômoda: se a realidade, em sua base, é relacional e coletiva, até que ponto nossas narrativas de autonomia total servem mais ao funcionamento do sistema do que à compreensão da verdade? Essa pergunta permanece aberta, sustentada não por crença, mas por dados, equações e experimentos que continuam confirmando a mesma conclusão inquietante. Quando o estado gigahertz sai do quadro puramente matemático e entra no domínio experimental, algo ainda mais profundo se revela. A própria noção de causalidade clássica começa a perder solidez. Nos testes realizados com fótons, íons aprisionados e sistemas supercondutores, 3 partículas são preparadas em um único estado quântico compartilhado. A partir desse momento, nenhuma delas pode ser descrita individualmente sem referência às outras. O dado decisivo não está apenas no resultado das medições, mas na impossibilidade de atribuir valores definidos antes do ato de observar. Isso desmonta a ideia intuitiva de que a realidade já estava lá esperando para ser revelada. No cenário gigahertz, a realidade emerge como um evento relacional, não como um estoque de propriedades prontas. A medição não revela o estado do sistema, ela participa da definição do que o sistema é naquele instante. Esse ponto marca uma ruptura silenciosa, porém radical, com o pensamento científico tradicional. Durante séculos, a ciência operou sob o pressuposto de que o observador era externo ao fenômeno, um espectador neutro registrando fatos independentes de sua presença. O gigahertz torna essa separação insustentável no nível fundamental. Não há como isolar o sistema do contexto experimental, porque o sistema só existe plenamente em relação a esse contexto. Isso não significa que a consciência humana cria a realidade de forma subjetiva, mas que a realidade física não pode ser descrita sem incluir o processo de interação.
A fronteira entre observador e observado, tão útil na física clássica, se dissolve quando examinada de perto. O que torna isso ainda mais desconcertante é a coerência perfeita dos resultados. Não há caos, não há aleatoriedade descontrolada. O estado gigahertz obedece a regras matemáticas extremamente precisas, previsíveis e reprodutíveis. A estranheza não está na falta de ordem, mas no tipo de ordem que emerge. É uma ordem não local, onde o comportamento do sistema não pode ser explicado pela soma de influências individuais. A informação não está distribuída entre as partes, mas codificada no todo. Isso força uma revisão profunda daquilo que entendemos por informação física. No gigahertz, a informação não pertence a nenhuma partícula específica, ela pertence à relação entre elas. Esse detalhe é frequentemente ignorado fora do ambiente acadêmico, mas ele tem implicações diretas sobre como compreendemos sistemas complexos. Se a informação fundamental é relacional, então tentar controlar ou prever o comportamento do todo manipulando apenas partes isoladas é, em essência, uma estratégia limitada. O gigahertz não sugere caos social nem nega a utilidade de modelos clássicos, mas revela que eles operam sobre simplificações necessárias, não sobre a estrutura última da realidade. A fragmentação funciona como ferramenta prática, mas falha como descrição fundamental. Ignorar isso não invalida o fenômeno, apenas empobrece a compreensão. Há um ponto particularmente provocador nesse cenário. O estado gigahertz mostra que a coerência coletiva é mais fundamental do que a identidade individual. As partículas não cooperam entre si, elas simplesmente não existem como entidades separadas enquanto o entrelaçamento persiste. Essa constatação não carrega julgamento moral, nem prescrição social, mas impõe um fato físico desconfortável. A individualidade absoluta, no nível mais profundo da matéria, não passa de uma aproximação emergente. O que existe de fato são sistemas integrados que só podem ser compreendidos como totalidades. Talvez o aspecto mais perturbador seja perceber que essa conclusão não depende de interpretações alternativas ou de leituras filosóficas ousadas. Ela emerge diretamente dos dados experimentais e do formalismo matemático aceito pela própria ciência institucional. Ainda assim, suas implicações raramente são discutidas fora de contextos técnicos. Não porque sejam irrelevantes, mas porque desafiam narrativas profundamente enraizadas sobre controle, autonomia e separação. O gigahertz não confronta crenças espirituais, ele confronta pressupostos invisíveis que sustentam a forma como pensamos a realidade sem jamais questioná-la. À medida que o estado gigahertz se consolida como um dos pilares experimentais da física quântica moderna, torna-se impossível ignorar o que ele revela sobre a estrutura invisível que sustenta todos os sistemas complexos. O que a ciência observa nesse nível não é apenas um fenômeno raro de laboratório, mas um princípio organizador profundo. A realidade não é construída de entidades independentes que depois se relacionam, mas de relações que, apenas posteriormente, dão origem à aparência de entidades separadas. Essa inversão é sutil, porém devastadora para modelos baseados em controle linear. No gigahertz, nenhuma partícula carrega a realidade sozinha. Ela só faz sentido como parte de uma configuração coletiva. Retire a relação, e o objeto deixa de existir como algo definível. Esse ponto força uma revisão silenciosa de como entendemos estabilidade, previsibilidade e ordem. A ordem observada no estado gigahertz não surge da rigidez de componentes isolados, mas da coerência do conjunto. Três partículas entrelaçadas mantêm correlações perfeitas mesmo sob condições de separação extrema, não porque se comunicam, mas porque nunca deixaram de ser um único sistema. A tentativa de impor uma leitura clássica cria paradoxos insolúveis, enquanto a aceitação da não-localidade dissolve essas contradições imediatamente. O universo, nesse nível, não transporta informação, ele a manifesta como um padrão global. Isso não é uma falha da teoria, é exatamente o que os dados mostram. O mais revelador é que essa coerência coletiva não depende de consciência, intenção ou observador humano privilegiado. Ela emerge automaticamente das equações que descrevem o sistema. O gigahertz não sugere um universo místico governado por vontades ocultas, mas um universo profundamente relacional, onde a separação é uma conveniência prática, não uma verdade ontológica. Essa distinção é crucial. A ciência não está dizendo que tudo é uma coisa só de forma simbólica. Ela está mostrando que, no nível fundamental, a descrição correta da realidade exige abandonar a ideia de partes autônomas. A autonomia surge depois,
como fenômeno emergente, não como fundamento. Esse detalhe carrega implicações desconfortáveis para qualquer sistema que dependa da fragmentação para funcionar. Modelos de previsão, controle e otimização assumem que é possível ajustar componentes individuais sem redefinir o todo. O gigahertz mostra que, em certos níveis, essa premissa simplesmente não se sustenta. Alterar uma parte é alterar a configuração global. Não por influência direta, mas porque a identidade das partes é definida pela relação. Esse princípio não invalida a engenharia, a tecnologia ou a ciência aplicada, mas expõe o limite invisível onde esses modelos deixam de descrever a realidade com precisão. Talvez por isso o estado gigahertz seja tratado como um resultado técnico, restrito a artigos e conferências, enquanto suas implicações conceituais permanecem à margem do debate público. Não há conspiração explícita, apenas uma filtragem natural do que é confortável de integrar a visão de mundo dominante. Um universo relacional é mais difícil de governar conceitualmente do que um universo de peças independentes. Ele exige responsabilidade sistêmica, compreensão de contexto e reconhecimento de interdependência. Essas ideias não são estranhas à física, mas são profundamente desafiadoras para narrativas baseadas em isolamento e competição absoluta. O gigahertz não oferece respostas prontas sobre sociedade, consciência ou cultura, mas estabelece um limite claro. Qualquer interpretação da realidade que trate a separação como fundamento último está, no mínimo, incompleta. A ciência já ultrapassou esse ponto. A questão que permanece não é se esse conhecimento é válido, mas até quando continuaremos tratando a interdependência como exceção, quando ela se revela, cada vez mais, como a regra silenciosa que sustenta tudo. Quando todas as camadas do estado gigahertz são observadas com atenção, o que permanece não é um mistério esotérico, mas um limite claro imposto pela própria realidade à forma como escolhemos interpretá-la. A física quântica não está sugerindo metáforas, nem abrindo espaço para crenças convenientes. Ela está afirmando, com rigor matemático e validação experimental, que a separação absoluta não é um princípio fundamental do universo. O gigahertz demonstra que a coerência coletiva precede a individualidade, e que a identidade isolada surge apenas como uma descrição aproximada, útil em certos contextos, mas incapaz de explicar o funcionamento profundo do real. Ignorar isso não invalida o fenômeno, apenas mantém intactas narrativas confortáveis que funcionam bem em escalas superficiais. Esse ponto é decisivo porque revela algo raramente dito de forma direta. O universo não é organizado para facilitar nossa intuição. Ele opera segundo princípios que frequentemente entram em conflito com modelos mentais herdados de séculos de pensamento clássico. O estado gigahertz não quebra leis conhecidas, ele expõe o limite das suposições que fizemos sobre elas. Não existe um retorno à normalidade após o entrelaçamento. Uma vez aceito que 3 partículas podem existir como uma única entidade distribuída, torna-se impossível sustentar a ideia de que a realidade, em sua base, é fragmentada e local. A fragmentação passa a ser entendida como um efeito emergente, não como causa. O mais provocador é perceber que essa conclusão não exige extrapolações filosóficas ousadas. Ela se mantém mesmo quando o discurso permanece estritamente científico. As equações funcionam, os experimentos confirmam, e as previsões se repetem com precisão impressionante. Ainda assim, a resistência conceitual persiste. Não por falta de evidência, mas porque aceitar um universo relacional exige revisar noções profundamente enraizadas de controle, autonomia e previsibilidade. O gigahertz não ameaça a ciência, ele ameaça a ilusão de que compreender o mundo é o mesmo que fragmentá-lo. Ao final, o estado gigahertz deixa uma constatação incontornável. A realidade não é construída a partir de peças independentes que depois se conectam, mas de conexões que dão origem à aparência de peças separadas. Essa inversão muda tudo, mesmo que silenciosamente. Ela redefine o que entendemos por sistema, por informação e por existência física. Não há espetáculo, não há revelação mística, apenas um dado incômodo sustentado por uma das áreas mais rigorosas do conhecimento humano. A ciência não diz o que fazer com essa informação, mas ela estabelece um limite para o que pode ser negado. A interdependência não é uma escolha ideológica, é um fato físico. O estado gigahertz não pede aceitação emocional, apenas reconhecimento intelectual. E talvez o verdadeiro desconforto não esteja no que ele revela sobre o universo, mas no que ele expõe sobre nossa insistência em tratar a separação como regra, quando a própria estrutura da realidade insiste, silenciosamente, em demonstrar o contrário.
Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.